O nosso programa de hoje, ele é muito polêmico e interessante, para você pensar nisso, hein? Eu respondo e-mails de Eric Azevedo Silva, de São Paulo, capital, Kátia de Souza Queiroz, de Campinas, São Paulo, Denise Barbosa, de Curitiba, no Paraná, José Roberto de Soto, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Paulo Rubens Gracioso, de Pelotas, do Rio Grande do Sul também, Ana Paula Teixeira Rego de Moraes, do Rio de Janeiro, e Sandro Peixoto, de Recife, no Pernambuco, com outras mensagens do mesmo tipo. Olha só. Professor, o que o senhor acha que está acontecendo com o mundo? Elegeram o Trump, professor. Professor, não leio mais jornais, nem assisto telejornais. Os comentaristas só falam abobrinhas e me parecem muito mal formados e temos que engolir os preconceitos deles. Olha outro. Por que as pessoas têm vergonha de dizer que são de direita? Por que é politicamente correto só ser de esquerda? Olha outro. Até quando vamos ter que aguentar esses politicamente corretos que protegem bandidos, são falsos e quando são assaltados aí querem que a polícia prenda, né? Mas protegem quando roubam na casa dos outros e afim, aquelas coisas. E dezenas de mensagens sobre esse mesmo tema. Então o tema de hoje, gente, é a maioria silenciosa e a empresa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é a maioria silenciosa? Esse é um fenômeno que está acontecendo, né, nesses últimos tempos agora. Que é aquela minoria estridente, sabe, que advogam de maneira estridente, como eu digo, né, os direitos da minoria. Sabe, elas falaram, elas gritaram, fizeram movimentos no mundo inteiro, sabe, e de repente a impressão que dá como antropólogo, que eu estou falando, né, como observador da sociedade, é que a maioria silenciosa, que é mais ou menos 95%, de repente se cansou um pouco, sabe, dessa tirania, sabe, mediática, vamos chamar assim, pela mídia, sabe, da minoria estridente. Sabe, de repente, em vez de eu... Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém é contra as minorias, esse pessoal da maioria silenciosa. O que eles querem é ter o direito, né, o mesmo direito da minoria de expressar a sua opinião. Ora, se você é a favor de uma coisa, tudo bem, você pode ser a favor, mas você não pode ser contra eu ser a favor de outra coisa. Contra, que eu digo, é a possibilidade de eu expressar a minha opinião. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião sobre uma coisa da mesma maneira que eu tenho que dar o direito a você de expressar a sua opinião, que também é contrária à minha. E é isso que nos textos que a gente lê, né, de revistas do mundo inteiro, revistas de filosofia, de sociologia, né, revistas famosas do mundo inteiro estão discutindo agora na França, na Bélgica, na Suécia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse tema. Quer dizer, sabe, ficou muito desequilibrado, por exemplo, eu de repente não posso emitir uma opinião, por exemplo, aqui no Brasil, vejam, por exemplo, se uma pessoa tem uma opinião que vamos dizer, de extrema direita, por exemplo, sabe, ele é ridicularizado. Quer dizer, agora, o que eles querem dizer é o seguinte: você deve dar o direito de ele falar a opinião dele, da mesma maneira como você tem o direito de falar a sua opinião da extrema esquerda, ou sei lá, qualquer opinião sobre ideologia de gênero, sobre, enfim, qualquer opinião que você tenha sobre aborto. Agora, você não pode impedir de maneira truculenta que quem seja contra a sua opinião, né, se expresse. Né? Então, essa é uma discussão atual que eu queria comentar em seguida com você. Estamos de volta aqui e, como sempre,
a gente tem um texto. Agora, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Como o programa Motivação e Sucesso, ele tem como objetivo mais a empresa, sabe? A gente discute, eu penso nisso, tudo, mas os temas são voltados mais para a realidade da empresa. Então, o tema do texto é a maioria silenciosa e a empresa. Então, vamos lá. Olha o texto aqui para você ler, discutir, não concordar, criticar, mas pensar nisso, hein, gente? A expressão maioria silenciosa foi usada pela primeira vez pelo presidente Nixon dos Estados Unidos para designar a grande parcela do povo americano que, segundo ele, o apoiaria em alusão à ativa minoria que a ele se opunha com o apoio da imprensa. A expressão volta agora a ser utilizada. A capa da revista Time, de 4 de novembro de 2014, já apontava essa tendência que se tornou ainda mais visível em 2016 nos movimentos populares em vários países do mundo. Na Grã-Bretanha, o Brexit. Nos Estados Unidos, o Trump. Na França, a Marine Le Pen. Em Portugal, que já havia feito o movimento de maioria silenciosa em 1974, em Portugal, e até no Brasil, cansadas do que chamam, entre aspas, de ditadura das minorias, parcelas majoritárias da população que nunca ou pouco se manifestavam, começam a fazer valer a sua voz, expor suas ideias e manifestar suas preferências pelo voto, surpreendendo as atuais lideranças, surpreendendo os institutos de pesquisa, que vocês vejam, erraram e estão errando cada vez mais, e mesmo a imprensa, né, gente? A imprensa que diz que é sábio que o povo... Ela tem errado assim, incrivelmente, por exemplo, nas previsões de eleição, nas previsões de movimentos. Para o espanto de muitos, a maioria silenciosa resolveu falar. E na empresa, como isso pode se refletir? A sinalização para as empresas é que os dirigentes podem correr o risco, prestem atenção, correr o risco de tomar decisões com base em seu poder hierárquico, muitas vezes apoiado por uma minoria, e serem surpreendidos quando a maioria silenciosa, tanto de acionistas como de colaboradores, clientes e fornecedores, quase sempre pouco ouvida, né? Essa maioria silenciosa, e até desprezada, fazer valer a sua voz. Assim, os dirigentes precisam ouvir, pesquisar, estudar e procurar entender melhor o que realmente pensa e o que deseja a maioria, repito, de seus acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores, e não se deixar levar pela pressão, muitas vezes barulhenta e ameaçadora, de minorias que poderão estar em busca de privilégios. Sabe, gente, de repente tem um grupinho lá na empresa que grita, fala alto, ameaça, sabe? E os dirigentes acreditam e dizem que estão falando em nome de todos, mas será que estão mesmo? Será que estão mesmo? Então é isso que eu estou falando. Sem esse cuidado e disposição para ouvir, dialogar e conhecer o que realmente pensa a maioria silenciosa, as lideranças, assim como vem ocorrendo com a classe política, poderão se surpreender, perder o apoio da maioria e levar a empresa a enfrentar sérios problemas. E eu termino, como sempre, com o Pense Nisso, Sucesso. Gente, prestem atenção no que eu quero dizer aqui. Sabe, às vezes você tem na empresa grupinhos muito ativos, pessoas muito... que, sabe, que começam
a pressionar, direcionar, sabe, os dirigentes da empresa, né, a diretoria, a fazer coisas em benefício delas. Agora, será que sabe, outro dia eu vi numa empresa, gente, um caso sério, mudaram o cardápio. E de repente teve uma revolta na mudança do cardápio, né, daquela indústria. E a diretoria falou, não, mas nós atendemos os pleitos de vocês. Daí a maioria falou, de vocês quem? Não, fulano. Ah, peraí, e eles nos representam por acaso? Quer dizer, não, mas eles vieram dizendo que ia ter uma revolta, que todo mundo queria. Cuidado com a minoria estridente, sabe, essa minoria barulhenta, sabe, que às vezes fala em nome de uma maioria, mas será que fala mesmo? Será que tem essa delegação da maioria? Não é? Então vamos ver um pouco mais em seguida. Estamos de volta aqui no nosso tema, né? A maioria silenciosa e a empresa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço muitos casos, mas olha, gente, são muitos. Eu estou falando para vocês com toda a sinceridade, né? A bimopectory, como a gente chama, né? Do fundo da alma. Eu conheço muitos casos em empresa, né? Que mudanças em produtos foram feitas. Mudanças em produtos. Que desgostou a maioria dos clientes, que desgostou a maioria dos stakeholders, que a gente chama, de todo mundo que tem relações com aquela empresa, e essas mudanças foram feitas por uma pressão de uma minoria barulhenta, sabe? E quando você vai analisar, isso que antropólogo faz, quando a gente vai analisar lá, essa minoria barulhenta, na verdade, pedia mudanças naquele produto que facilitavam a vida delas, dessa minoria. Tal coisa não precisa nesse produto, é bobagem. Por quê? Porque dava trabalho fazer. E de repente pressão em cima do supervisor, do encarregado, o encarregado em cima do supervisor, até que chega a diretoria, mas agora não fez pesquisa nenhuma, não conversou com o cliente, sabe, cedeu à pressão de uma minoria barulhenta, fez uma mudança no produto, o produto perdeu o seu prestígio no mercado. E daí, e olha gente, eu vou dizer para vocês, difícil você descobrir a causa. Só mesmo indo lá, como faz o antropólogo, conversando, ouvindo a fofoca no refeitório, conversa com um, conversa com outro, até que alguém solta isso, fala, nós aqui falamos. Acontece que aquele grupinho ali, que era o responsável por fazer aquilo, toda hora aquilo lá voltava da linha de produção porque estava com defeito e eles tinham que refazer, então eles inventaram. Quantas vezes acontece isso? Por exemplo, não, vamos acabar com tal coisa. Gente, empresa, sabe, que faz um trabalho de atendimento ao cliente, não precisa, ninguém liga. Não, ninguém se interessa por isso. Você foi ver os números? Você foi ver realmente se ninguém liga? Ou você está sofrendo uma pressão de uma minoria que não quer mais ligar, que não quer prestar essa assistência técnica, que não quer ter esse trabalho. Ou às vezes até, gente, uma minoria barulhenta, estridente, que quer prejudicar a empresa mesmo. Pessoas do mal mesmo dentro da empresa, que existe, você sabe que existe. Que querem prejudicar o gerente, que querem prejudicar aquele diretor. Quantas vezes você sabe disso, você que trabalha em qualquer empresa. E de repente, quando os dirigentes não ouvem, a maioria silenciosa, a maioria que fala aí, não vai. Por quê? Porque às vezes a minoria barulhenta ela é agressiva, quase sempre muito agressiva, né? E a maioria que não quer briga, que não quer confusão, que quer trabalhar, não se mete muito, porque recebe ameaças da minoria silenciosa. Gente, deixa eu falar da minoria barulhenta. Veja em escolas. Gente, a escola está um problema, aquela escola pública.
Quantos são problema naquela escola pública que risca carro de professor, que fura... às vezes a escola tem 1000 alunos, sabe? Você vai ver, são 10, 12, 15 alunos, gente. Uma minoria barulhenta, que faz escândalo, que fala contra o professor, faz movimento, abaixo-assinado. Você vai ver, né, tira o professor e todo mundo fala, mas o professor, ele era tão bom. Não, mas teve um abaixo-assinado. Por quê? Porque essa minoria barulhenta chega com assina aqui, todo mundo está assinando. E às vezes a maioria silenciosa, né, boba, que não quer assina. Mas, professor, como que vai resolver isso? Vai resolver isso quando os dirigentes pararem de ficar encastelados lá em cima e descerem, conhecer a realidade, conversar no dia a dia, sentando, não só com a minoria barulhenta, mas principalmente com a maioria. Porque lembra, gente, democracia é governo da maioria. Isso que é democracia, governo da maioria. A maioria deve respeitar as minorias, mas as minorias não podem fazer valer o seu sobre a maioria. É uma coisa óbvia que todo mundo sabe disso. Tá bom? Então pense nisso, gente. A maioria silenciosa é a empresa. Pense você, dirigente. Você encarregado, você supervisor, você gerente, você diretor, você presidente de empresa. Pense se você não está sendo também refém, e às vezes é refém mental, sabe? De uma minoria estridente, de uma minoria barulhenta. E pense bem, se você não deveria prestar atenção no que realmente pensa a maioria silenciosa, para você não ter os sustos que agora está todo mundo tendo no mundo inteiro, né? Com o Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, não é isso? Quer dizer, com a Marine Le Pen lá da extrema-direita na França, com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Agora todo mundo fala, mas isso é um absurdo. É absurdo, mas não foi eleito? Ah, mas foi eleito. Gente, foi eleito, não tem jeito. E querem que eu diga? Vejam o que vai acontecer na França. Vejam aí em Inglaterra. Quer dizer, então precisa tomar cuidado para que na empresa a gente não tenha o mesmo tipo de surpresa. Pense nisso. Sucesso até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.